pode alfabetizar. Oi, eu sou a Paula. Eu sou a Fátima. Hoje no Pode Alfabetizar vamos falar de alfabetização nos tempos de pandemia, ou como diria Hannah Arendt, por que Joãozinho não sabe ler? A crise na educação, já apontada pela autora no final dos anos 50, encontra na pandemia da Covid-19 novas dimensões. Ensinar a ler e escrever tem sido o principal pilar da escola. Nele, aprender a interpretar sinais gráficos é somente o ponto de partida para ler o mundo, ou seja, se apropriar de uma tradição de leitura escrita, tornando-se participante da sociedade letrada. Falando em Arendt, alfabetizar faz parte da responsabilização pelo mundo. Entretanto, falar sobre alfabetização é falar também de uma série de programas, projetos e políticas públicas que pendem para uma discussão sobre economia e utilitarismo. Assim, entre métodos e teorias, o aprender a ler encontra barreiras na densa desigualdade social do país e nas forças políticas que aqui atuam. Os números são alarmantes. De acordo com a Avaliação Nacional de Alfabetização de 2016, mais de 54% das crianças não tinham aprendizagem adequada em leitura e outras 34% não tinham aprendizado adequado em escrita. Já no PISA de 2018, os alunos brasileiros apresentaram o segundo pior desempenho sul-americano, que também foi, diga-se de passagem, inferior a todos os países da OCDE. Com a pandemia, os indicadores educacionais continuaram a desabar. De acordo com a Unicef, 5,1 milhões de crianças e jovens ficaram sem acesso à educação em 2020. E não para por aí não. Uma pesquisa divulgada pela Fundação Lehman pontuou que 4,8 milhões de estudantes não receberam nenhum tipo de atividade nesse período. Então, o quadro que se apresenta na pandemia é de dificuldades históricas da educação básica brasileira que podem aprofundar com evasão, defasagem e desigualdade de aprendizagem. De acordo com André Portela, da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, o grupo de estudantes mais prejudicados é o de crianças em fase de alfabetização. Para o economista Hildo Lautati, do Banco Mundial, a realidade do ensino remoto no Brasil tem variado conforme o estudante, a região, o estado ou a cidade. Segundo o Grupo Banco Mundial, é por meio de políticas e recursos adequados garantidos pelos países da América Latina e do Caribe que os seus sistemas educacionais possam recuperar e corrigir os efeitos negativos da pandemia. Outro dado importante são os sistemas educacionais estarem preparados para a reabertura segura e eficaz. Entende-se que, além dos protocolos de saúde e de higiene, também são envolvidas decisões de gestão e pedagógicas para a recuperação das perdas de aprendizagem. Assim, é preciso pensar no financiamento público da educação. Devido às restrições orçamentárias, os recursos deverão ser distribuídos de forma a atender as escolas de comunidades mais prejudicadas com a pandemia. Os efeitos negativos da pandemia não impactaram apenas a aprendizagem dos estudantes, mas também muitas outras questões da vida cotidiana, dentre elas o bem-estar socioemocional. Os professores, no tocante à formação, ao uso de tecnologias educacionais, ao ensino remoto, ao aumento de trabalho, também têm sido afetados na saúde física, mental e emocional. Estudos na área da educação já apontavam a necessidade de investimento no ensino e na formação de professores. Portanto, é de extrema importância pensar nas questões de alfabetização e formação desses profissionais. Mesmo com os pareceres 9 e 19 do Conselho Nacional de Educação, publicados em 2020, as escolas passaram a se organizar sem muita certeza de como essas aulas deveriam acontecer. Os professores se viram sem formação, sem acesso à tecnologia e, de quebra, com a missão de cumprir a maior meta do Plano Nacional da Educação: alfabetizar todas as crianças brasileiras, no máximo até o final do terceiro ano do ensino fundamental. E aí? Como realizar essa proeza em meio à pandemia? Como alfabetizar à distância? Como utilizar a leitura escrita para promover a igualdade quando 39% dos alunos de escolas públicas não têm computador ou tablet? Isso falando das escolas públicas urbanas, e é um dado real da TIC Educação 2019.
De acordo com o texto da revista Pesquisa FAPESP de maio de 2021, uma solução seria investimento em formação docente e intercâmbio de conhecimentos entre escolas, ou seja, aquelas escolas de melhor desempenho colaboram com as escolas que apresentam piores resultados. Sobre este assunto, a professora doutora Bernadette Gatti, em palestra, apontou que professores do segundo ano poderiam atuar junto com professores do terceiro ano. E quais as impressões das professoras? Conversamos com uma alfabetizadora de escola particular e uma de escola pública sobre os desafios do trabalho na pandemia. Que mudanças você percebe nas suas aulas durante a pandemia? A pandemia afastou a escola das crianças e tenho notado a necessidade de criar, sensibilizar as crianças para a importância de uma rotina, de um tempo para se dedicar às coisas da escola. Acho que a mudança mais drástica foi a evasão, que não necessariamente foi uma evasão de abandono, mas as aulas ficavam mais esvaziadas. Então foram raríssimas as ocasiões que a turma inteira estava completa, que a turma inteira estava participando, que eu acho que isso foi uma coisa que afetou bastante as aulas. E a segunda coisa é não poder conseguir olhar direito às expressões dos alunos. Então, algumas vezes, no meio da fala, a gente já conseguia perceber que o que a gente estava falando não estava fazendo sentido, ou que, de repente, alguma coisa na lousa não estava tão claro, e mesmo de câmera ligada, não é a mesma coisa. Você teve algum tipo de contato com os pareceres do Conselho Nacional de Educação? Na escola, em alguns anos atrás, nós tivemos reuniões para discutir os pareceres do Conselho Nacional de Educação sobre o aprendizado de escrita. Sim, no começo, todos os avisos, a gente acompanhou muito de perto todos os avisos, mas a escola também repassava no e-mail institucional com algumas anotações sobre os pontos mais importantes. Quais as suas impressões sobre a carga horária? A carga horária é insuficiente para a alfabetização, principalmente porque as crianças têm apresentado muitas dificuldades. Eu nunca fui muito boa em dosar minha própria carga horária, mas eu tenho certeza que ela aumentou. Aí eu vou fazer isso na sala de aula, agora qual aplicativo eu vou utilizar, como eu vou fazer isso, como que eu posso transformar isso numa aula que está sendo presencial e transmitida ao mesmo tempo. Nesse sentido, o trabalho aumentou muito. Fora que as demandas ficaram fora de horário, então o e-mail está sempre optando, o WhatsApp virou ferramenta de trabalho, então, e a gente é acionado o tempo todo para retirar dúvida. Os pais às vezes entram no meio da aula e pedem para falar um pouquinho ali, coisa que não aconteceria, que a gente tem o nosso espaço e teria que passar por vias institucionais. Então, eu acho que a carga de trabalho aumentou muito. E o que fazer para sanar essas desigualdades de aprendizagem criadas pela pandemia? As dificuldades provocadas pela pandemia, elas levarão anos para serem sanadas. Então, é um trabalho que requer paciência. Eu acho que não existe um único caminho, não existe uma única solução. Vai ser muito difícil fazer isso, mas acho que o pensamento precisa ser um pouco mais a longo prazo, pensar em ciclos maiores, do que os alunos deveriam ter aprendido em cada um daqueles ciclos, tentar fazer trabalhos mais transversais sobre as competências, ao invés de focar nos conteúdos. Agradecemos às educadoras que participaram das entrevistas. As vozes delas fazem coro aos indicadores obtidos pela organização Todos pela Educação, que apontam um retrocesso de 15 anos nos índices de aprendizagem. O retorno às aulas presenciais sem o abandono das tecnologias parece ser um primeiro passo para o acolhimento desses alunos. Além disso, é necessário o investimento e desenvolvimento de políticas públicas e que elas sejam implementadas pelas forças políticas e validadas pelo engajamento social no curto e longo prazo. Paralelamente, não podemos nos esquecer da formação de professores, sua capacitação, valorização e participação destes nos processos decisórios. Agradecemos todas as pessoas que nos acompanham
acompanharam ouvindo este Pode Alfabetizar. Muito obrigada. Tchau, até a próxima!